Irmãos, vamos para o estudo, né? Vamos estudar. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos tratar sobre a segunda parte da doutrina do pacto. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, que é a referência aqui, versículo 15 ao 17. Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17. Eu estava assistindo o programa Verdade e Vida. Quem já assistiu o programa Verdade e Vida da IPB? Né? Aí tem uma pessoa que lê o texto, né? Eu estava lembrando esses dias da leitura do texto, apareceu para mim do Júnior, né? A voz, vozeirão aí. Né? Hebreus capítulo 9, né? Versículo 15 ao 17. Acompanhe a leitura, irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 15 ao 17. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Versículo 18, só para a gente terminar aqui. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Só até aí, irmãos. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos nesse momento, meu Deus, a direção do Senhor, a orientação do Senhor para a nossa reflexão, para o nosso entendimento da palavra do Senhor. Pai, nos ajuda a entender a doutrina do pacto, para compreendermos, ó Deus, todas as outras doutrinas da Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, semana passada nós demos aqui a introdução acerca da doutrina do pacto. A doutrina do pacto de Deus com o homem. E essa doutrina é uma doutrina, digamos, essencial para todas as demais doutrinas bíblicas. Porque é da doutrina do pacto que você vai tirar a justificação pela fé, é da doutrina do pacto que você vai tirar a obra de Deus e por que Ele fez o que Ele fez, né? É da doutrina do pacto que você vai, por exemplo, entender o que é igreja, entender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, é a partir da doutrina do pacto. Alguns teólogos afirmam que a doutrina do pacto ela é a espinha dorsal das igrejas reformadas. E a nossa confissão de fé, ela trata muito bem acerca da doutrina do pacto. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, revela sobre a obra do testador e como então Cristo, Ele é o testador, Ele é a parte fundamental na doutrina do pacto, especificamente no pacto da graça, no pacto da graça. Veja o que diz a palavra no versículo 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. E essa nova aliança aqui, irmãos, é justamente essa doutrina do pacto da graça. Nós vimos semana passada que existem dois pactos, o pacto de obras e o pacto da graça. O pacto de obras foi estabelecido por Deus no Éden, quando Deus apresenta a lei,
o dever do homem, que ele deveria então obedecer pessoalmente ao Senhor, não comendo do fruto proibido. Você vê também Deus estabelecendo as consequências da quebra do pacto. Se ele comer, ele vai morrer. Então, o pacto de obras é estabelecido. Por que é pacto de obras? Porque exige uma obra de Adão, de Eva, que é uma plena obediência à vontade revelada de Deus. Esse pacto de obras não quer dizer que não haja graça, porque o fato de Deus se apresentar para o homem, o fato de Deus revelar a sua vontade, o fato de Deus se relacionar com o homem, já é um aspecto gracioso do ser de Deus. Ele poderia muito bem não fazer pacto nenhum, mas ele estabeleceu esse pacto ou esta aliança. Vimos então que Adão ele quebra esse pacto, ele quebra a lei revelada de Deus, e ele então é separado da presença de Deus, a morte passa a habitar, uma morte espiritual, uma morte física, porque ele vai morrer, e uma morte também eterna, porque se não houver uma solução, ele vai morrer eternamente, ele será condenado por causa da quebra do pacto. A condenação, que é a morte. E então o Senhor estabelece o segundo pacto, porque o homem desobedeceu, não conseguiu cumprir, mas pela graça de Deus, Deus estabelece o segundo pacto, que é a nova aliança, o pacto da graça. Vimos isso, irmãos, semana passada, e eu estou recapitulando para a gente entrar no texto da confissão. Por quê? Porque o pacto da graça, ele não é estabelecido apenas no Novo Testamento. O pacto da graça, ele é estabelecido desde Gênesis capítulo 3, quando após a queda do homem, o pecado do homem, o homem sofre as consequências do pecado, o homem sofre a tragédia, né, do pecado, e então este homem ele é expulso da presença de Deus com a promessa que o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, esse descendente é o Messias, revelado lá em Gênesis. Abra a sua Bíblia rapidamente, aí em Gênesis capítulo 3, para você entender melhor. Seu papai está ali, ó. Está ali, vai lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente vai chegar para ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o seu calcanhar. Isso acontece aonde, irmãos? Na cruz. Na cruz. Cristo é ferido, mas ele pisa na cabeça da serpente. Paulo diz isso escrevendo na sua carta aos Colossenses. Na cruz do Calvário, Cristo triunfou, venceu principados e potestades. Então, esse pacto da graça já é anunciado aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a promessa do Messias, a promessa do Senhor Jesus. Vamos então para o que a nossa confissão de fé trata acerca do pacto da graça e em relação aos testamentos. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador. E a perdurável herança, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Então, este pacto da graça, frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, que é o testador, que é justamente o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 9. Volte para o texto para você compreender. Quando, em Hebreus capítulo 9, o autor, ele mostra, né, o testador, que é Jesus Cristo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que
intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Veja, se pela desobediência da primeira aliança, do primeiro pacto, nós recebemos a morte, então agora, nessa nova aliança, nesse novo pacto, o pacto da graça, nós recebemos a herança, a salvação, a graça de Deus, por causa da obra do testador, que é Jesus. Por causa da obra de Cristo, que é Jesus. Não somente nós, mas todos aqueles que são chamados. E esse chamado aqui é o quê? Porque, olhem para o texto, Hebreus 9:15. Recebam uma promessa da eterna herança aqueles que têm sido o quê? Chamados. Que chamado é esse? Talvez você pode perguntar. É o chamado vocacional? Ou é o chamado de ir para a igreja? É o chamado de alguém que faz a oferta do Evangelho? Não, é o chamado do Espírito. Então, aqueles que têm sido chamados pelo Espírito Santo, eles vão receber essa herança, porque esses que são chamados para crer em Jesus. A mente do autor aqui da carta aos Hebreus não compactua com essa graça resistível que é propagada pelos arminianos, por exemplo. Não. A mente do autor dos Hebreus diz, aqueles que são chamados, eles vão receber essa herança. É um chamado irresistível, é um chamado eficaz, é um chamado, de fato, poderoso. Eles são chamados e eles recebem essa herança, porque aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo para confiar unicamente na obra de Jesus Cristo, o testador. Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. No entanto, Jesus morreu. Tem força para nós porque o testador morreu, Jesus Cristo. Perceba, ele realizou uma obra, né? Cumprindo então o pacto de obras, realizou uma obra, para que nós estivéssemos em Cristo recebendo uma nova graça, uma nova aliança, nesse pacto novo, realizado por Cristo Jesus. A quinta seção, veja, este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Veja, que pacto é esse? Das obras ou da graça? Da graça. Ele está aqui pensando no pacto da graça. Então, havia pacto da graça no Antigo Testamento? Sim. Né? Alguns irmãos até perguntaram para mim sobre a questão de como eram salvos as pessoas na Antiga Aliança. Eram salvas através do pacto da graça. Mas não era lei, pastor? Não, era graça. O pacto de obras só existiu no Éden antes da desobediência de Adão. Após a desobediência de Adão, o pacto de obras não salva. Deus estabelece um novo pacto em Gênesis 3. O Messias virá e vai redimir vocês. Esse pacto da graça, estabelecido em Gênesis 3, ele vai ser desenvolvido ao longo da revelação. Porque você não vai ter muita clareza desse pacto da graça no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ele está em desenvolvimento. Ele está estabelecido, mas a revelação está em progresso. É como uma árvore que está nascendo e lá na frente vai dar os seus frutos. Então veja, a nossa confissão diz que este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por promessa, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo. Cristo que havia de vir por aquele tempo. Né? Essas coisas, pela operação do Espírito Santo,
foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação, tá errado aqui, chama-se o Velho Testamento. A nossa confissão diz como era administrado o pacto da graça no Antigo Testamento. Como ele era administrado? Pelas leis, pelos sacrifícios, pelos holocaustos, pela circuncisão. E essa administração, esses ritos, prefiguravam o quê? Prefigurando tudo, Cristo que havia de vir. Havia de vir. Você está em Hebreus, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 13. Veja, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ele está aqui, irmão, se referindo aos patriarcas da antiga aliança, mas veja o que ele diz. Todos estes morreram na fé. Não é nas obras, é na fé. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Ou seja, eles não viram a Cristo. Mas eles morreram na fé, vendo-as de longe. Sabe qual é o perigo de você interpretar o Antigo Testamento sem ler o Novo? É de você fazer uma interpretação do Antigo Testamento sem considerar a interpretação que os apóstolos deram do Antigo Testamento. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aliás, Romanos 9, veja aí, Romanos 4, 9. Romanos 4, 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Versículo 11, vamos ler juntos? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Ou seja, o apóstolo Paulo está interpretando Gênesis capítulo 15. O povo do Antigo Testamento é salvo pela graça de Deus, mediante a fé no Messias que viria. Segura aí, Felipe, segura aí. Daqui a pouco ainda. Abra aí em Romanos capítulo 6. Veja o que diz o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado.
Ou seja, aquele que tem fé no Senhor, ele é justificado do seu pecado. Não são as obras, mas é a obra de Cristo Jesus. Volte para Hebreus. Hoje a gente está lendo Bíblia, né, irmãos? É Bíblia, tá bom? Volte para Hebreus, capítulo 1. Verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nos últimos dias nos falou pelo Filho, né? Nos últimos dias. Ele está se referindo aqui, irmãos, à administração desse pacto da graça, né, na nova dispensação, o Novo Testamento. Porque, veja, se o pacto da graça ele foi administrado na antiga dispensação com ritos, leis, sacrifícios, circuncisão, que prefiguravam Cristo, na nova dispensação, esse mesmo pacto da graça, ele é administrado diferente. Como ele é administrado diferente? De que modo é administrado? Por meio das diretrizes do Filho. Isto é, a pregação da palavra, o culto e especificamente os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. A administração muda, mas a essência continua a mesma. Entende? Continua a mesma. Veja, a sexta sessão, né? Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado de o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Pronto, é isso aqui que vai fazer um contraste entre você, presbiteriano, reformado, de um dispensacionalista neopentecostal. É isso aqui. Porque o dispensacionalismo, ele vai dizer que foram o quê? Ele vai dizer que há uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento. É lei no Antigo. Todo ele, a salvação é pelas obras no Antigo. E é graça no Novo. Eles vão dizer, é Israel no Antigo e igreja no Novo. Igreja diferente de Israel. Um é Israel, não é povo, e outra igreja é o povo. Eles vão fazer uma ruptura entre Antigo e Novo. Entende? Eles vão fazer uma ruptura radical entre o Antigo e o Novo Testamento, como se fossem dois pactos totalmente diferentes da graça. Eles vão, mais que isso, eles vão não apresentar dois pactos, mas eles vão apresentar dispensações radicais e mudanças essenciais nessas dispensações. Quais dispensações? Não apenas em relação ao Antigo e Novo Testamento, mas na dispensação de Adão,
na época de Adão, ou na época de Noé, depois na época de Abraão, depois na época de Davi. Então eram dispensações. E a substância de como Deus se relacionava com o seu povo eram totalmente diferentes uma da outra. Eles vão afirmar isso. Nós não. Nós não vamos afirmar. É apenas um pacto. O pacto da graça. E não há uma ruptura radical entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma continuidade. Aquilo que não continua é claramente apresentado no Novo Testamento. A salvação, em essência, é a mesma, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Unicamente pela fé. Que é uma característica do pacto da graça. Do pacto da graça. Igreja. A igreja é o povo de Israel no Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento se chama Israel. E nós somos o quê? A igreja do Novo Testamento. Paulo nos chama de o Israel de Deus. A mudança? Não. Apenas uma administração diferente. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo dizendo, orai pela paz de Israel, aí tem gente hoje que vai se levantar e vai orar por Jerusalém. Só que Israel, para nós, não é Jerusalém, não é a Palestina. Israel é o quê? É o povo de Deus. É a igreja, orar pela paz da igreja. Por que nós batizamos os nossos filhos, os pais crentes batizam os seus filhos? Por quê? Porque no pacto, né, da graça, a administração lá, na antiga dispensação, era a circuncisão. Deus disse para Abraão, você creu e eu vou apresentar um selo, faça a circuncisão no seu filho. Aí vem o Novo Testamento, diz, o selo agora é outro, é o batismo. Eles não dizem, não batizem os seus filhos, não coloquem o selo nos filhos. Não, eles não falam isso, há uma continuidade. Mas eles dizem, a promessa é para vós, diz Pedro, a promessa é para vós e para vossos filhos. É uma continuidade, apenas uma administração diferente. A doutrina do pacto. Do pacto. Veja. Por essas ordenanças, posto que poucas em número. Por que é poucas em número? Porque são duas, né? São dois sacramentos. Quais são? Batismo e ceia. E no Antigo Testamento, eram quantos sacramentos? Quanto, né? 135, mas rapaz. Eram muitos. Muitos. Eram vários holocaustos. Era o holocausto do cordeiro, das ervas. Em Levítico, de 1 a 7, Moisés apresenta 5 holocaustos diferentes. Só de 7 capítulos. Então era muita. Eram muitos sacramentos. Por quê? Porque o Filho, o Messias, não havia chegado. Tinha uma glória externa maior. O templo, os aromas, o sacerdote, as vestimentas, os utensílios. Tinha uma glória maior. Mas tudo isso prefigurava a promessa, Cristo. Quando o Filho chega, essas coisas que prefiguravam se tornam o quê? Obsoletas. E aí o Filho chega e apresenta uma outra administração. Ele diz, preguem a palavra. Ele diz, ceiem, comam do pão e do vinho em memória de mim. Eu estarei presente com vocês. E ele fala, aqueles que creem sejam batizados. E os filhos dos crentes sejam batizados. É uma nova administração, mas a essência é a mesma. Poucas em número e administradas com maior simplicidade no Novo Testamento. Tá?
em menor glória externa. O pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. E todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Eles eram salvos pela fé no Messias que viria. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio. A fé deles apontava para o futuro. A nossa fé aponta para o passado. Esse é o ponto. Ensinamentos, irmãos, eu termino com os ensinamentos aqui. Primeiro, que a palavra testamento é um termo bíblico para o pacto da graça. Que o pacto da graça tem sido substancialmente o mesmo em todas as épocas. Que tem sido administrado de forma diferente, sem qualquer alteração em sua essência. E, por fim, que existem apenas 2 pactos revelados na Escritura: pacto das obras e pacto da graça. Amém. Perguntas, irmãos?